Graças e paz, Viajantes Missionários. Eu sou Viviane Oliveira, criadora do canal Viajante Missionária, e hoje eu vim trazer uma palavra de Deus que pode ser libertadora para a sua vida e mudar o momento e a situação que você está vivendo. Você sabia que a sua idolatria pode estar te impedindo de alcançar as vitórias de Deus? Se você não sabia disso e não entende muito bem o que é idolatria, fica até o final do vídeo que você vai entender e possivelmente você tem uma idolatria no seu coração que te impede de alcançar as vitórias de Deus. Vamos lá? Lembrando a você que esse canal é para você que gosta de ouvir uma palavra de Deus direcionada para sair do problema, entender onde você está e como sair. Você entender sobre vida missionária, entender sobre missões, viagens missionárias e tudo que é relacionado à obra de Deus. Então esse canal é para você. Se você acha que é para você, já assina esse canal e não se esqueça de deixar aquela curtida para ajudar com que essa obra chegue a mais pessoas e para me ajudar a me manter na obra missionária. E também não se esqueça de acionar o sininho, porque é através dele que você vai saber quais vídeos, quantos vídeos na semana eu lancei. Lembrando que eu tenho vídeo toda semana, então você vai saber toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Fica ligado e vamos lá para a palavra, que você não vai se arrepender do que Deus tem para te falar. O melhor título que essa palavra teria que ter seria a idolatria de Ana. Você conhece a história de Ana na Bíblia, a mãe de Samuel? Então vamos lá que eu vou te falar o que o Senhor me mostrou através da história dela. Se você abrir o livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 1, a partir desse capítulo começa a se contar a história de Ana. E Deus me chamou a atenção especificamente num detalhe dessa palavra que eu vou ler para você agora. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, fala: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vou contextualizar um pouquinho a história para você que não conhece e você vai entender como faz todo um sentido na sua vida, no momento que você está vivendo e por que aquela bênção, aquela vitória tão almejada não chega na tua mão e você já tentou de tudo e não entende por que não chega. Esse é o momento de chegar, você vai saber. Diz a Bíblia que Ana, que foi a mãe de Samuel, Ana era casada com Eucana, que também tinha uma outra mulher que era Penina. Eucana, na história, você vai ver que Eucana tinha amor por Ana. Ele era casado com Penina, provavelmente por conveniência, porque Ana tinha a madre fechada por Deus, ou seja, ela não podia ter filhos, que naquela época era extremamente complicado para uma mulher, e só que Penina podia. Então ele mantinha Ana como mulher, porque ele a amava, independente se ela podia dar filho para ele ou não, ou seja, ele amava Ana pelo que ela era, e Penina, que ele a amava no sentido de porque ela retribuía com que a herança dele, com que os herdeiros dele crescessem, ou seja, ela dava algo em troca, por isso que ele te mantinha o casamento com Penina. Na verdade, se você for pensar bem, são dois tipos de relacionamento. O primeiro relacionamento de Eucana com Ana é o relacionamento que Deus tem conosco, que Ele nos ama independente se a gente faz qualquer coisa para Ele ou não. E o relacionamento que o mundo tem com a gente, que é de Eucana e Penina, ou seja, é um relacionamento que se você me der alguma coisa, você serve, eu vou te amar. Agora, se você não me der nada, sinto muito, eu não te amo. Então, basicamente, é esse relacionamento que a Bíblia mostra entre esse trio, esse casal. Lembrando que naquela época, Deus não aprova casamentos de mais de uma pessoa, mas naquela época acontecia muito que as pessoas acabavam desobedecendo a Deus e Deus acabava permitindo, porque nesses casos, para procriar e ter mais filhos, ou seja, para crescer a nação. De qualquer maneira, Deus não aprova isso, não é um tipo de relacionamento que Deus aprova na Bíblia. Um dos motivos que Deus não aprova esse tipo de relacionamento é o conflito que ele pode trazer. Ou seja, eram duas mulheres para um homem e a mulher que era amada, ela recebia todo o amor do mundo, recebia as porções maiores, ou seja, os presentes maiores, que a Bíblia aqui também fala sobre isso, só que a outra, que era Penina, que dava filhos, por saber que não era amada e que só estava ali porque ela tinha a função de dar filhos, ela atormentava a vida da Ana, porque via que a Ana realmente recebia o amor de Eucana. Ou seja, que pode ser também o que acontece com você quando você tem o amor de Deus. Deus ama a todos, só que nem todos querem andar com Deus. E quando você anda com Deus, esse amor de Deus é manifesto na sua vida. E as pessoas que não andam com Deus, muitas vezes perseguem as pessoas que andam com Deus, porque vem a bênção de Deus, vem a mão de Deus, vê o amor de Deus sobre a vida dessas pessoas. Ou seja, não entende que se elas se voltarem para Deus,
Deus vai ser o mesmo pai, vai dar o mesmo amor para elas que dão para outras pessoas que realmente têm o coração aberto por Deus e aceitaram a andar com Deus. E é o que a Penina fazia, ela atormentava a vida de Ana por ter inveja do amor que Eucana dava a Ana, independente dela dar filho para ele ou não. Enquanto essa história rolava, ela se sentia inferior porque ela não conseguia dar filhos. Naquela época era inconcebível. Uma mulher não ter filho era uma mulher rejeitada, porque era uma mulher mal vista, era uma mulher como se fosse uma mulher amaldiçoada, porque era um assunto um pouco complicado naquela época. E mesmo assim, Eucana a amava demais e percebia que ela andava atribulada pela perseguição da outra mulher. Passado tudo isso, então, como a Penina infernizava a vida de Ana, como que debochando dela por ela não poder ter filho e a Penina ter muitos filhos, aquilo entrou no coração de Ana e a Ana começou a insistir, a chorar constantemente por um filho. Então o filho virou o alvo da vida dela. Ela tinha um bom casamento, ela tinha um marido que amava, ela tinha uma boa vida porque ele dava as melhores coisas para ela, mas aquilo não satisfazia ela. Apesar de tudo aquilo que ela tinha com ele, aquilo não satisfazia, porque ela queria um filho para que essa situação dela mudasse, para que ela não se sentisse mais envergonhada perante a sociedade, por várias questões, que é o que acontece com cada um de nós. Cada um tem um problema numa área e acaba entrando nessa mesma situação que a Ana. E como isso virou o objetivo de vida dela, ela passou a viver 24 horas pensando no filho que ela queria, ia pedir, ia chorar, e ela começou a entrar num momento de depressão, porque ela parou de comer e ficou muito triste, e o marido foi lá um momento e contestou com ela, falou: mas Ana, eu já não te dou tudo, eu estar com você, o meu amor por você já não é suficiente, eu não sou melhor do que 10 filhos? É o que o Senhor perguntaria pra gente. É claro que o Senhor vai nos abençoar, Ele quer nos abençoar nas diversas áreas, nos desejos dos nossos corações, mas a gente não pode deixar esse desejo, que independente do que seja esse desejo, ele entrar como primeira coisa na nossa vida, ser um desejo que realmente tome o lugar de Deus no nosso coração, porque se esse desejo tomar o lugar de Deus no nosso coração, ele vira uma idolatria, e isso faz com que exista uma barreira para você receber essa bênção, porque Deus não vai entregar nada para você que vai tomar o lugar dele na sua vida. Então muitas vezes Deus quer te abençoar nisso, mas ele não te abençoa porque ele sabe que se ele te der, vai tomar o lugar dele, então você vai perder a sua alma. Então não é isso que Deus quer. Então para isso Deus vai te preparar, e às vezes preparar vai ser o sofrimento que você vai passar na espera, até você entender que isso é uma idolatria, que na realidade primeiro lugar vem a Deus, depois vem as outras coisas. Nesse caso, eu vejo o Eucana como uma representação de Deus, ou seja, ele perguntando: mas eu não sou melhor do que 10 filhos? Ou seja, o primeiro lugar é o meu na sua vida. Era isso que ele estava dizendo. Então, as outras coisas vão acrescentar. Então, se você não tiver as outras coisas, você tem que se satisfazer com o meu primeiro lugar, que é o primeiro lugar que eu faço na sua vida. Então é mais ou menos isso que Deus quer que a gente entenda, embora Deus possa dar e vai dar, eu creio, aquilo que deseja o seu coração, se você entender e agir da maneira correta que tem que agir em relação a essa bênção. Então Samuel, que é o filho que nasceu de Ana, era a maior bênção que ela esperava na vida dela. E nesse momento que ela passou todo esse sufoco e o marido começou a contestar porque que ela não comia, não bebia, ela ficava nesse sufoco. Os anos eles iam ao templo fazer oferendas a Deus e sempre a mesma coisa, ela voltava do mesmo jeito, sempre Penina infernizando a vida dela. Eu creio que Penina ia tendo um filho por ano, imagino eu, e fico imaginando Ana olhando para Penina tomando conta de um filho, carregando um filho e ela orando aquilo. Isso é muito doído para uma pessoa que não tem. Quando você não tem algo que você vê que as outras pessoas têm, isso é muito doído. E é muito doído também quando as pessoas da sociedade olham para você diferente porque você não alcançou determinadas coisas na sua vida. Então é mais ou menos o mesmo processo que a Ana passava. Isso acabou entrando no coração dela de uma maneira que virou uma obsessão, e como virou uma obsessão, virou uma idolatria. Às vezes os cristãos têm a mania de achar que idolatria é só ter uma estátua, ou adorar um outro Deus, ou praticar alguma coisa que Deus não requer que a gente pratique, ou seja, que entra dentro de um pecado de idolatria. Nem sempre. Idolatria pode ser por alguma coisa que você realmente deseja, coloca e entra no primeiro lugar ao invés de Deus. A gente tem que ter claro no nosso coração que Deus é a fonte da nossa alegria. Independente se a gente tem aquilo que a gente quer ou não, a nossa alegria tem que ser a mesma. É claro que quando a gente receber a nossa bênção, a gente vai ficar muito mais feliz, porque Deus vai atender o desejo do nosso coração. Mas essa bênção, se por acaso ela for tirada da nossa vida, ela não pode ser aquilo que destrói
destrói a nossa vida. Se você vê a história de Jó, é isso que acontecia. É isso que aconteceu com Jó. Jó, apesar de tudo, ele era rico, ele tinha uma família, ele tinha muitos filhos, ele era abençoado em tudo. Quando Deus permitiu que tudo caísse da vida dele, que ele perdesse os filhos, perdesse toda a riqueza, que ele ficasse enfermo, impossibilidade de tudo, que só restasse a mulher do lado dele, ele ainda assim, ele tinha Deus, apesar de sofrer e questionar todas as coisas que ele estava passando, ainda assim ele entendia que Deus era o Redentor dele. Então é isso que Deus quer, porque no momento que ele nos entrega, aquilo não pode tomar o lugar dele, e se por acaso ele vier tirar aquilo que ele nos entregou, aquilo não pode fazer com que a nossa vida vá a ruínas. Finalizando essa palavra, quando ela verdadeiramente entendeu que Deus poderia lhe entregar o milagre e que dependia de Deus, ela foi fazer um pedido com o coração aberto e entendeu que não era a primeira coisa na vida dela, porque o pedido dela foi que se Deus abençoasse ela com um filho, ela ia retornar o filho para Deus, ou seja, ela desprendeu da bênção, ou seja, o Senhor vai me dar, mas eu vou te dar de volta, eu não quero para ficar para mim, não vai ficar no teu lugar, vai ficar para você, Deus. Quando ela entendeu isso e desapegou de Samuel, Samuel nasceu. Então é basicamente isso que você tem que fazer. Essa palavra veio para te dar o que pode estar sendo o problema na tua vida agora e como você sair dele. Peça perdão a Deus. Se você tem alguma idolatria, alguma coisa que você quer muito, que faz anos que você espera, mas você vê que não acontece, para todo mundo acontece, mas para você nunca acontece, e você vive numa situação super complicada, você fica triste e isso rouba a alegria do teu coração, começa a pedir a Deus, e começa a pedir para Deus tirar essa idolatria do teu coração e sempre colocar Deus em primeiro lugar, porque a partir do momento que você fizer isso, Deus vai te abençoar com grandes coisas, com aquilo que você mais deseja, e o seu sofrimento vai acabar. Você vai ser como Ana, porque a partir do momento que Ana teve o filho, ela se desapegou, entregou o filho para Deus. A Bíblia também fala que ela teve muitos outros filhos. E sabe o que é o pior que ficou? O pior, eu digo assim, para Penina, que atazanava a vida dela, é que o primeiro filho que Deus deu para Ana foi um filho que marcou a história, que até hoje o nome dele é lembrado. E a gente não sabe, né, nem quem foram os filhos de Penina e que influência eles tiveram, ou seja, não é relatado. Ou seja, quando Deus entregou para Ana um filho, ele entregou o melhor filho. Então, quando Deus entregar essa bênção que você espera, não vai ser igual a de todo mundo. Dentro dessa área, desse quesito, essa bênção vai se destacar e as pessoas vão ver que realmente tem a mão de Deus aí, e que você foi e você é abençoado. Independente de fazer alguma coisa por Deus ou não, independente se Deus te desse ou não, você é amado. Então, você, como prova desse amor, Deus vai te entregar essa vitória. Amém? Então é essa palavra que Deus me revelou para trazer para você, libertadora. Segue esses passos, peça perdão a Deus, coloque em ação esse desapego dessa bênção, tenha alegria no Senhor, que você vai ver, que logo você vai estar escrevendo aí nos comentários aqui desse vídeo a bênção que Deus te entregou. Eu creio nessa palavra, certo? Então eu fico por aqui. Graça e paz a todos. Não esqueça de, se você gostou do vídeo, deixar aquela curtida, porque esse canal, além de ajudar essas pessoas que gostam de missão e pessoas que querem realmente arrumar a vida diante de Deus para que venham servir as outras pessoas, esse canal também me ajuda a me manter na obra missionária, porque eu sou missionária integral e eu preciso da provisão de Deus. Então, graça e paz a todos, um grande beijo e até o próximo vídeo.